Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Física, volume 3 do livro do Halliday, capítulo 22, exercício número 10. Vamos ao enunciado. A figura 2238A mostra duas partículas carregadas mantidas fixas no eixo x a uma distância L uma da outra. A razão Q1 sobre Q2 entre os valores absolutos das cargas das duas partículas é 4. A figura 2238b mostra E total x, a componente x do campo elétrico total em função de x para a região à direita da partícula 2. A escala do eixo x é definida por xs igual a 30 cm. Letra A. Para qual valor de x maior que zero, o valor de E total x é máximo. Letra B. Se a carga da partícula 2 é menos Q2 igual a menos 3E, qual é o valor do campo máximo? Bom, a partir do que é pedido, vamos entender aí o nosso exercício, né? Então aqui, ó, na letra A, né? O que ele está pedindo? Ele está pedindo o valor de x, né? Que a condição é que ele é maior que zero. E ele quer achar um valor de x para o qual o E total de x ele é máximo. Então, a gente tem aqui, ó, x maior que zero. Onde está? Aqui, a gente tem o x maior que zero. Então, em algum ponto aqui, né, em x maior que zero, então vou marcar esse ponto, né? Ou seja, há uma distância aqui de zero, uma medida x, em algum ponto a gente vai ter um E total máximo. O que é o E total máximo? O E total máximo é o campo gerado pelas partículas presentes. Então a gente tem duas partículas. Então vamos ver quem é o campo total, né, gerado aqui nesse ponto. A partícula 1, ela é positiva. Então aqui no ponto ela vai gerar um campo repulsivo. Então a gente tem um campo para frente, no sentido positivo de x, que vai ser causado pela partícula 1, e eu vou chamar de E1. A partícula 2 ela é negativa. Então aqui no ponto ela vai gerar um campo atrativo, no sentido negativo de x aqui, E2. Então, eu sei que o E1 está para frente, vai gerar um campo positivo, E2 um campo negativo nesse trecho aqui, né, num ponto onde o x é maior que zero. Então, a gente vai poder escrever a seguinte condição, que aquele E total ali, x, ele é igual ao E1, a componente de E1, né, menos a componente de E2. Tá? Coloquei aí a parte positiva, a parte negativa, né? E aí a gente tem três condições acontecendo aqui nesse trecho, né? Que a gente pode ver pelo gráfico, que ele nos diz aí, ó, mostra E total x, a componente x do campo elétrico. São esses três casos. Por que acontece três casos? Se a gente pegar aqui, ó, a escala de xs é 30 centímetros, então aqui é 30, então aqui é 20 e aqui é 10 centímetros. Nesse trecho aqui, ó, entre 0 e 20, a gente tem que, pode ver pelo gráfico aqui, que o campo E total x, ele é negativo. Se ele é negativo, significa que o E2 é maior que o E1, ou E1 menor que E2. Então, nesse trecho, a gente tem que o campo E1, que aponta no sentido positivo, é menor que o campo E2. Então, a gente tem um resultante do campo aí, E total negativo. Aí a gente tem aqui, em 20 centímetros exatamente, passa pelo eixo, né? Zero aqui, ó. Passa, atravessa o eixo x, e a gente tem exatamente Q1 tem que ser igual a E2 para esse E total x dar zero. E
temos uma terceira parte aqui, ó, parte de cima do gráfico, onde o E1 é maior que o E2, e aqui fica positivo, a gente tem os valores positivos de E. Se a gente olhar aqui pelo gráfico, o que ele está procurando é um valor de x maior que zero, né? Começa daqui o zero, esse x vai aumentando. Ele está procurando onde o E total é máximo, ou seja, ele vai subindo, vai subindo, vai subindo. Ele vai apresentar um máximo e provavelmente vai caindo, né? Explico para vocês por que precisa disso. Mas ele vai passar por um máximo. Então aqui, ó, é o E máximo. E nesse máximo, a gente tem aqui, ó, um x, tá? Que seria aí o x, vou colocar para cá, o x do ponto máximo. Como que eu acho esse x, né? Eu acho tendo a equação dessa curva. E a equação dessa curva é a curva E total de x. Por isso que eu escrevi ela assim, E1 menos E2. Tá? Então, para achar esse x, a gente precisa escrever essa equação E total x. Então, vamos escrever ela. E total x é igual. Quem é o campo E1? É uma constante k, uma carga Q1, dividido pela distância R1 ao quadrado, menos, quem é 2? Uma constante k, uma carga Q2 dividido pela distância R2 ao quadrado, certo? Aí a gente tem que deixar em função de uma carga só. Como aqui na letra B ele dá a carga Q2, né? Pra gente, a gente deixa em função de Q2 e utiliza a razão entre elas, né? A gente tem ali a razão, ó, Q1 sobre Q2, a gente tem a razão que o valor absoluto é igual a 4. Então, a gente pode escrever que Q1 é 4 vezes Q2. Né? Então, a gente pode reescrever essa equação. E total de x igual a constante k, a carga Q1 é 4 Q2. Agora, a distância R1, a gente vai deixar em função de x. Então, aqui está Q1, a distância até o ponto lá, é o L mais o x. Então, L mais x ao quadrado, menos constante k, Q2, sobre, quem é a distância R2? Daqui de 2 até chegar ali no ponto, é x. Então, x ao quadrado. Aí a gente pode escrever esse total x ainda, colocando o k e o Q2 em evidência para facilitar. Então, k, Q2 em evidência, que aparece aqui nos dois termos. A gente vai ter 4 sobre L mais x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado. Então, essa equação é a equação dessa curva, né? E para achar esse ponto máximo, a gente usa o conceito lá de cálculo, né? Que onde é máximo, a gente tem que a inclinação aqui da reta tangente é zero, que a inclinação da reta tangente é a derivada de total de x, né, no ponto. Isso é igual a zero. Então, se a gente pegar essa equação e fizer a derivada, a gente consegue achar o ponto onde o x aí gera o campo máximo. Só que a gente não tem esse valor de L, né? Porque ele não forneceu, ele só diz que está a uma distância L. Mas a gente tem informação aqui que E1 é igual a E2, né, nesse ponto, ou seja, o E total é zero. Então, a gente tem informação aí, ó, que em x igual a 20 centímetros, que é 0,2 metro, o E total de x ele é nulo, né? É o valor que a gente tem aqui correto pelo gráfico. Então, a gente aplica isso nessa equação, a gente fica com 0 igual a k vezes Q2, aí 4 sobre o L, que a gente não sabe ainda, mais o x, que é 0,2, para deixar em metro no SI, ao quadrado, menos 1 sobre 0,2 ao quadrado.
Então, dessa equação a gente pode achar o L. Esses dois termos aqui estão multiplicando, vão passar para cá dividindo. Vai ficar 0 sobre K sobre Q2, que dá 0. Igual. Desse lado fica 4. Aí, L mais 0,2 ao quadrado menos 1 sobre 0,2 ao quadrado. Então, a gente pode escrever 1 sobre 0,2 ao quadrado desse lado 4 sobre L mais 0,2 ao quadrado. Aí esse termo passa multiplicando para cá, esse para lá. A gente escreve aí L mais 0,2 ao quadrado igual a 4 vezes 0,2 ao quadrado. Aí esse quadrado passa para lá, fica L mais 0,2, raiz quadrada de 4 vezes 0,2 ao quadrado. Então a gente vai ter L igual. Aqui simplifica a raiz de 4 é 2 e a raiz quadrada de 0,2 ao quadrado dá 0,2. Passa para lá menos 0,2 e a gente tem que L, 2 vezes 0,2 menos 0,2 dá 0,2 metros, que é a mesma coisa que 20 centímetros. Então, a gente agora já tem o L, tá? Essa distância L seria 20 centímetros. Agora, a gente precisa derivar essa função aqui em função de x. Então, primeiro vamos reescrever ela para facilitar a derivada. Aí, total x vai ser K vezes Q2. Aí, eu vou abrir um colchetes aqui. Vou escrever 4. Vou deixar ela de forma linear. Então, esse termo aqui vai subir. Vai ficar o L, né? Que a gente achou ali 0,2. Mais o x. Aqui, como estava o quadrado positivo, aqui fica menos 2. Sobe com o expoente negativo. E menos, aqui também, era x quadrado, sobe como x a menos 2. Assim, facilita a derivada. Então, vamos fazer a derivada, que é E' total de x. Então, isso aqui é constante, está multiplicando, a gente copia K vezes Q2. Aí, esse 4 é constante, está multiplicando, a gente copia 4. Aí, tomba o expoente, menos 2. Copia tudo que está dentro, 0,2 mais x, subtrai 1 do expoente. Menos 2 menos 1, menos 3. Vezes a derivada do que está dentro, derivada de 0,2 é 0, derivada de x é 1. Aí aqui o menos copia, aí tomba o expoente, menos 2, subtrai 1 do expoente, x menos 3. Essa é a derivada de x elevado a menos 2. Isso daí, fecha. Pego a primeira derivada, né, e igualo a 0. A primeira derivada representa a inclinação da reta tangente à curva. Isso é igual a 0. E aí, como eu quero achar o x, aí eu vou igualar a 0. Esse termo aqui, K vezes Q2, é constante, está multiplicando. Vou passar para lá dividindo, vai ficar 0 sobre isso, que dá 0. Aí é 4 vezes menos 2, a gente tem menos 8. Esse termo está com expoente negativo, vou escrever ele com expoente positivo. Então, fica 0,2 mais x elevado ao cubo. Aí, esse termo aqui, menos com menos dá mais, fica 2. Está com expoente negativo, vou escrever com expoente positivo, x ao cubo igual a 0. Então, podemos escrever aí 2 sobre x ao cubo. Esse termo vou jogar para o outro lado. 8 sobre 0,2 mais x elevado ao cubo. Então, esse termo eu vou jogar para cá multiplicando. Como os dois estão ao cubo, eu posso escrever 0,2 mais x dividido por x, tudo ao cubo. Igual, aqui fica 8 dividido por 2, que dá 4. Então, para isolar o x aqui, a gente divide 0,2 por x, fica 0,2 sobre x, e x dividido por x, que dá mais 1. Esse ao cubo vai passar para esse lado, que fica raiz cúbica de 4, ou 4 elevado a 1/3. Aí aqui a gente vai ter 0,2 sobre x, igual a raiz cúbica de 4 menos 1. E aí a gente passa o x para lá multiplicando e esse termo dividido. Então, a gente tem que x
é 0,2 dividido pela raiz cúbica de 4 menos 1. Então, a gente pode calcular isso daí. A gente tem aí a raiz cúbica de 4 menos 1, 0,2 dividido pela resposta, 0,340, né? Deixando aí 3 algarismos significativos. Aqui é 4, menor que 5, então não mantém o zero. Metro, 3 algarismos porque foram dados 3 algarismos significativos. Se quiser a resposta em centímetro, 34,0 centímetros. Então esse é o ponto aí, x máximo, né, que até pelo gráfico aqui é um pouquinho para frente, aqui era 30, 34. Isso é a letra A, né, que ele pede aí. E na letra B, ele quer se a partícula Q2 é menos 3e, qual é o valor do campo máximo. Como a gente já tem a equação aqui, para achar a letra B, ou seja, o E máximo vai ser igual a K, né, que vale 8,99 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por coulomb quadrado, vezes a carga Q2. A carga Q2 é 3 vezes E, né? Aqui é módulo, né? A gente vai achar aí que vai dar um valor positivo aqui, né? 3 vezes E, E vale 1,60 vezes 10 a menos 19 coulomb, que é a carga do elétron. Aí, vezes 4 dividido pelo L, que a gente achou ali, 0,2, mais o X, que a gente achou 0,34. Tudo isso fica ao quadrado, na unidade de metro quadrado, menos 1 sobre o x quadrado, ou seja, 0,34 ao quadrado, na unidade de metro quadrado. Fecha. Então, a gente vai conseguir aí encontrar um E máximo, sendo a análise dimensional, primeiro aqui, ó, o metro quadrado coloca em evidência, corta com esse metro quadrado, um coulomb corta com um quadrado, sobra a unidade de Newton por coulomb, que é a unidade de campo. Agora vamos calcular. Vou começar a conta aqui por dentro, então a gente tem 0,2 mais 0,34, isso ao quadrado, 4 dividido pela resposta, aí menos 1 dividido por 0,34 ao quadrado, todo esse termo entre parênteses, vou multiplicar por isso daqui, então vezes 8,99 vezes, aí, vou deixar por último a potência de 10, vezes 3, vezes 1,60, 1,6, vezes aqui é 10 elevado a menos 19, aqui 10 a nona, somos expoente, dá 10 elevado a menos 10, vezes 10 elevado a menos 10. Isso tudo vai dar um valor aí de 2,1. Vamos deixar com 3 algarismos significativos. Aqui é 8,6, né? Maior que 5, então aqui arredonda para 9. Vezes 10 elevado a menos 8 na unidade de Newton por coulomb. Que é um pouquinho aqui, ó, se a gente pegar, né? Bate aqui no gráfico um pouquinho acima do 2, o 2,19, para o x máximo de 0,34 ou 34 centímetros aí. Bom, espero que tenham entendido a resolução, que tenham gostado. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!